Então quer dizer que você acha mesmo que foi a Igreja Católica Apostólica Romana que escreveu a Bíblia? Você está errado. Essa seita tentou, na verdade, acabar com ela, não escrever. Ah, Thiago, mas foi Constantino quem compilou a Bíblia Sagrada. Em primeiro lugar, compilar não é escrever, é juntar. Em segundo lugar, Constantino não teve nada a ver com a compilação do cânon bíblico. A participação do imperador Constantino foi o de acabar com a perseguição cristã, transformar o cristianismo na religião oficial do império e convocar um concílio para debater os falsos ensinos de Ário, um presbítero de Alexandria que estava ensinando que Jesus era um ser criado e não o próprio Deus encarnado. Ou seja, o primeiro testemunha de Jeová da história. Portanto, o Concílio de Nicéia de 325 d.C. foi o momento para, em primeiro lugar, tratar as heresias de Ário e outros assuntos eclesiásticos e não doutrinários. Em nenhum momento foi aberto para tratar o cânon do Novo Testamento. E sabe por quê? Porque o Novo Testamento já era aceito por praticamente todos os cristãos há muitos anos. Logo, o máximo que Constantino fez foi autorizar o uso desses documentos que já existiam para serem lidos dentro das igrejas. Mary Tenney, em seu livro O Novo Testamento, Sua Origem e Análise, belíssimamente apresenta os resultados da sua pesquisa que contribuem com os argumentos que eu estou defendendo aqui nesse vídeo. Tenney menciona, em primeiro lugar, que já no final do século I, os livros que remontam o Novo Testamento já estavam em circulação dentro das próprias igrejas. Ou seja, as cartas já haviam chegado aos seus destinos e elas já eram conhecidas por muitos dos cristãos primitivos. A palavra grega utilizada para cânon é a palavra utilizada para descrever a vara que era utilizada para fazer as medições. Ou seja, o cânon é uma metáfora para indicar um padrão. Em literatura, por exemplo, o cânon significa a lista de obras que podem ser atribuídas a um determinado autor. O cânon de Platão, por exemplo, se refere a uma lista de documentos que são reconhecidos por serem originalmente de autoria desse filósofo grego. Já o cânon do Novo Testamento não leva em conta apenas a autoria, mas também a aceitação dos textos pelas igrejas primitivas, a harmonia entre os textos, tanto do Novo quanto do Antigo Testamento, e também a apostolicidade dos seus autores. Para nós, cristãos, há também outro fator que é, sem dúvidas, o mais importante para se determinar o cânon do Novo Testamento, que é o controle total do Espírito Santo em guiar e determinar o que é e o que não é parte do cânon. O Espírito Santo não esperou até que todos escrevessem para só então enviar alguém para compilar os documentos. Não! Os próprios textos já foram inspirados de forma a se encaixar ao próprio cânon, sendo assim útil para repreensão, correção e educação na justiça, como diz Paulo. Se não bastasse isso, outra prova de que a Igreja Católica Apostólica Romana não tem nada a ver com a compilação, edição, escrituração ou qualquer outra responsabilidade com a origem da Bíblia Sagrada são os próprios testemunhos internos e externos que colaboram com a evidência de que o Novo Testamento é uma obra de Deus e não de uma seita como essa romana. O testemunho interno tem a ver com a autoridade com que os escritores do Novo Testamento escrevem. Eles citam, por exemplo, passagens do Antigo Testamento com a mesma autoridade de inspiração que eles colocam nos seus próprios escritos. Paulo, por exemplo, diz o seguinte em Gálatas 1:1. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Paulo não foi enviado por uma igreja ou por homens. Paulo foi enviado pelo próprio Jesus Cristo. Veja o que ele diz nos versos 11 e 12. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Você não acha suficiente ainda? Paulo também escreve à igreja de Tessalônica dizendo: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Então não. Nem a sua igreja, nem Constantino, nem concílio nenhum, nem ninguém, além do Espírito Santo, é responsável pela compilação do Novo Testamento. Então para de inventar moda e vá estudar para você não acreditar numa mentira religiosa como essa por aí.